Por que as nossas feridas cicatrizam? A Bíblia revela o motivo, e eu vou te contar o motivo e te mostrar na Bíblia a explicação que a ciência complicou tanto. O nosso corpo é repleto por trilhões de células e, para você ter uma ideia, a ciência diz que o nosso corpo tem em média 37 trilhões delas, e essas células vão morrendo, mas em contrapartida, as células vão aumentando em número por um processo chamado de divisão celular, que faz uma célula se dividir e assim outra e outras células são criadas. As células formam tecidos e quando a gente se machuca, esses tecidos são danificados. E começa o processo de cicatrização. Cicatrização de feridas é um processo fisiológico que o corpo usa para substituir e restaurar o tecido danificado. Ele envolve uma interação complexa de eventos físicos, químicos e celulares. O corpo usa dois mecanismos para cicatrizar: regeneração de tecidos e reparação de tecidos. Regeneração de tecidos é quando o corpo substitui o tecido danificado ao replicar células idênticas. Esse é o método de cicatrização ideal. O tecido regenerado tem a mesma função de antes e a pele retoma sua aparência original. Já a reparação de tecidos acontece quando o corpo repara a derme ou tecido subcutâneo danificado ou destruído. No entanto, neste caso, o tecido reparado perde essa função específica e a estrutura original. Este é um processo um pouco mais complicado, o que causa a formação de fibrose e modifica a aparência da pele. E é por isso que você tem cicatrizes que não somem do seu corpo. Mas o que a Bíblia me fez perceber? Existe uma dupla guerra entre dois fatores. E um corpo corrompido luta contra a sua sentença de morte. E você vai entender. Quando Deus criou o homem, ele foi criado para que vivesse sempre. Mas nós sabemos que nós perdemos essa condição de eternidade quando caímos lá no Jardim do Éden. A partir daí, o homem só vivia até beirar os seus 1000 anos de idade e depois morria. Nesse formato são notáveis 3 nomes. O primeiro homem, Adão, que viveu 930 anos. Também houve um homem chamado Jared, e este foi avô do bisavô de Noé. E esse homem viveu 962 anos. E está em segundo lugar, porque na medalha de ouro está Metusalém, bisavô de Noé, com seus 969 anos. Mas a corrupção do homem aumentou e Deus diminuiu ainda mais a longevidade humana. Fica calmo que você vai entender onde eu quero chegar. Mas para entender o final, não pule essa parte. Com o aumento do pecado, a Bíblia registra em Gênesis capítulo 6, versículo 3, que Deus deu um novo limite de 120 anos. E até tem exceções de pessoas que viveram mais após essa fala de Jeová, mas foram poucas exceções. Por exemplo, Abraão e Isaac, que viveram 175 e 180 anos respectivamente. E não para por aí não. Ainda no Salmos 90, o salmista registra a fala: os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se de alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e ênfado, pois cedo se corta e vamos voando. Mas vamos lá, onde eu quero chegar com isso? O nosso corpo mortal foi corrompido e condenado à morte, e pouco a pouco nós vamos morrendo. Agora imagina se uma cicatriz durasse para sempre. Mas não dura. Por quê? Mesmo condenados à morte, nosso corpo sempre busca a vida e sempre se regenera para tentar sobreviver. Claro que uma hora nós morremos, mas passamos a vida toda vendo o nosso corpo lutando e lutando contra a morte. O pecado nos trouxe a ferida, mas a luta do nosso corpo, que foi criado por Deus, é para que a ferida cicatrize e a vida continue. Se contrairmos um vírus, o nosso corpo cria mais linfócitos para reforçar o nosso sistema imunológico. E não só isso, os linfócitos do nosso corpo lutam também contra células cancerígenas. Ou seja, nós somos seres com tempo limitado, mas durante esse tempo que temos, nós lutamos o tempo inteiro para viver. O que me traz a pensar que a nossa condenação de morte existe, mas dentro de nós ainda existe um senso de eternidade. Senão, o nosso corpo não lutaria tanto para viver e não se adaptaria tanto para combater feridas, vírus e outros organismos agressores à nossa vida. E o melhor de tudo, Jesus morreu para nos dar uma segunda chance e vida eterna. Dessa vez, é algo garantido para nós e não existirá chance de corrupção. Apocalipse capítulo 21, versículo 4 diz:
Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Ou seja, independente da sentença de morte que nós recebemos pelo nosso pecado, mas Deus te dá a chance de deixar o pecado e se lançar aos seus pés, e a partir daí o seu corpo não precisará mais lutar para viver, pois a sua sentença foi mudada quando Jesus levou o seu pecado sobre si. O que é necessário para abraçar essa salvação? É necessário arrependimento para a remissão dos pecados, como diz no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 47. E essa foi a teoria do porquê as nossas feridas cicatrizam. Eu espero que tenha te ajudado. E se você gostou, eu sugiro que você se inscreva, pois esse tipo de vídeo é postado todos os dias para você neste canal. Ativa o sininho das notificações e comenta aí a sua opinião. Até a próxima!